instrutivo para nós, né, onde podemos ver que Jesus teve uma vida social bem comum entre os seus vizinhos, amigos e parentes, né? E vimos que ele passou por tudo que passava um cidadão comum de sua época, né? Com exceção do pecado. Passou por tudo com exceção do pecado. Ele não pecou, não casou, não teve filhos, como nós sabemos, filhos carnais de sangue. Mas o resto ele passou por tudo que nós passamos, né? Foi amamentado quando bebê, teve a sua infância como a infância de qualquer uma outra criança. A Bíblia diz em Lucas que ele crescia na graça, na sabedoria e em estatura. Ele teve que estudar, trabalhar, servir em casa, sofreu, chorou, sorriu, brincou, teve fome, sede, sono. E alguns dizem até que Jesus teve medo, né, quando ele se viu ali orando, né, e ele sabia que ia passar sobre ele aquele rolo compressor que ia destruí-lo na cruz, né, aqui usando aquela linguagem figurada, e ele teve medo. Se for da tua vontade, passa ele nesse cálice. Alguns teólogos falam que ali era o medo que Jesus manifestou como homem, né, como homem. E é bem compreensível isso, né? Ele era plenamente homem. Ainda assim, mesmo sabendo que Jesus passou por todas essas coisas, devemos entender que são informações despretensiosas da Bíblia acerca da vida humana de Jesus. Por que despretensiosas? Porque a Bíblia não tem, parece que a Bíblia não tem a intenção de relatar a infância, os detalhes da vida humana de Jesus, né? Ela foca na obra, na salvação, na sua divindade, enfim. Isso foi o assunto da semana passada, né? A lição de hoje tem como tema Quem é o Espírito Santo, dia 2 de março de 2000. E nesta lição nós continuaremos falando acerca do mesmo Deus. Não vamos falar de um Deus diferente. Já tivemos aula aqui sobre o Deus Pai, Trindade, o Verbo encarnado, Jesus, várias aulas sobre Jesus, todos Deus, né? E vamos continuar falando acerca do mesmo Deus. Em uma linguagem correta da nossa língua portuguesa, diríamos que o Espírito Santo, Jesus e o Pai são deuses. Jesus é Deus, né? O Espírito Santo é Deus e o Pai, obviamente, é Deus. Essa que a Bíblia apresenta, os três pessoas. No português, nós diríamos, nós temos aí 3 deuses. E, linguisticamente falando, não estaríamos errados, né? Mas, biblicamente, teologicamente, sim. O correto é dizer que o Espírito Santo, Jesus e o Pai são um Deus. Aí o português, aí, no caso, é assassinado, né? Jesus, Deus e o Pai, aí, no caso, 3 pessoas, são um. Você dá O mundo não entende isso. Nós entendemos pela fé, né? Sabemos que é um mistério, que a Trindade não se explica, enfim. Mas é assim que a gente define. Os 3 são um. Isso é um assassinato português da língua. Em qualquer língua, quando se coloca vários objetos substantivos, sei lá, você já entra no plural. São 3, são vários, né? Mas aí no caso são um. Trindade é isso. Então, agora, nós precisamos esclarecer também acerca da Trindade, essa falta de explicação que não tem a Trindade, não tem como se explicar. Nós precisamos esclarecer também que para a Trindade não se tem explicação, não se explica a Trindade. Mas para a doutrina da Trindade, sim. A doutrina da Trindade você explica, né? Deus é um só, existem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então os 3 compõem um só Deus. Quer dizer, no caso só do cristianismo, do judaísmo, o muçulmano não aceita a coisa de trindade assim como nós.
Né? Para eles é um monoteísmo absoluto. Deus né? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Eles seguem isso aí, chamam de Devarim, né, lá do Deuteronômio. Para eles é um monoteísmo absoluto. Já para nós cristãos, e a grande maioria dos crentes em Deus acreditam na Trindade, a grande maioria entende que a Trindade ela se subsiste, subdivide em três pessoas, que os três são Deus, mas na verdade é um Deus só. Né? Então, quando você não tem saída que alguém te pede explicação para a Trindade, o que é a Trindade? Vou explicar isso. Aí muitos saem pela tangente que eles falam. Não, a Trindade é uma falazinha, a gente fica pela fé e só aceita quem crê, quem não crê vai se paraçar todo. Não tem explicação realmente. Mas enfim, vamos partir aqui do textual. Diz assim: ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A ideia aqui não é dizer que o Espírito é o Senhor. Não leem atentamente o versículo. Vão perceber, ora, este Senhor é o Espírito. Este Senhor é o Espírito. Que Senhor está falando? Do Espírito não, está falando de um Senhor que é o Espírito. Né? Então a gente vai ver aqui. Embora seja exatamente isso que o Espírito é, Senhor, né? O que o apóstolo Paulo diz aqui é que Jesus, o Senhor Jesus, é o Espírito. Está dizendo, ora, este Senhor é o Espírito. Basta observarmos o versículo anterior. O que diz no versículo anterior? Aliás, está aqui na verdade. O versículo anterior, 3,16. 2 Coríntios. Eu rogarei ao Pai. 2 Coríntios, né? É 2 Coríntios, né? Não está aqui não, né? É 2 Coríntios 3,16. Vê, irmão, o que você acha aí? Não chega não. Fraco. Glória a Deus. 2 Coríntios 3,17. Olha, pessoal. 17. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está? É o 16, você quer ver, né? É, 16. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Que alguém se volta para o Senhor Jesus. Aí o texto está falando de Jesus. Aí ele continua, né? E esse Senhor ora, aí fala, ora, este Senhor, como está falando, é o Espírito. Então está fazendo aí uma semelhança, né? Da pessoa de Jesus Cristo com o Espírito Santo como sendo mesmo, em natureza, em essência, né? Não, obviamente, em pessoa, mas em essência, o mesmo Deus, né? Deixa eu fazer uma pergunta que talvez não esteja na lição. Quando está falando do véu aí, o versículo 15, né? O 16. Sim. Aí nessa hora a igreja cristã que usa o véu fica em contradição, né? Porque quando se volta para Jesus, o véu é removido. Sim. Então aí é nessa hora que eles se contradizem. Eles colocam o véu por causa do que Paulo falou das mulheres, né? Isso, cabelo grande, né? Removido. Mas aí nesse texto... Aí no caso, Paulo está generalizando o véu aí sobre todos os tempos. Homem e mulher. Removido esse. Aí nesse caso, portanto, quando se volta para Jesus, o véu é removido. E quem escreveu isso? Paulo. Quando ele está falando do véu antes, agora ele está dizendo, se você aceitou Jesus, se voltou para Cristo, acabou, não tem mais isso. Aí é onde que a cristã, eu não sei aonde que eles arrumam mais texto bíblico. Eles pegam passagens que foram escritas especificamente para a época, né? Isso que eu estou falando. Se nós estamos em Cristo hoje, essas coisas não existem para nós. Não existe. É igual a questão da ceia, né? Tem muitas interpretações que eles esperarem pelos outros, por exemplo. Naquela época, eles faziam banquetes e comiam. Os que estavam comendo encher a barriga, os outros estavam passando fome. Quer dizer, o contexto era bonito ali. Hoje esperavam pelos outros, todo mundo reunido de comer. Não, dizendo, vamos levantar todo mundo junto. Dá pra boca todo mundo junto. Não é isso, essa coisa metódica assim. Mas o esperar um pelos outros está relacionado simplesmente porque quem chegava mais cedo, quem morava mais perto. Isso. Né? Então são os que tinham mais. Os que tinham mais. Então, quando você literaliza o texto,
e não contextualiza os seus dias, aí você cai em heresia, contradição, então igual você falou. E esses dias um irmão foi ler a Bíblia e falou, por que vocês não leram aqui? Os versículos que você leu. Portanto, quando não está para comer, espera um pelos outros, tal. Aí falou isso numa ceia, porque olha, poxa, tanta inocência, às vezes, umas coisas tão básicas, né? Eu sei que não tá nada a ver com a lição. Não, mas mas a gente pelo menos aprende. Eu tô aqui para aprender. Mas é isso mesmo, cara. Bom, então, o versículo que a gente leu anterior, o 16, né, explica quem é esse Senhor que está aqui descrito no 17. Ora, esse Senhor é o Espírito, ou seja, Jesus é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Só esclarecendo melhor, quando está falando esse Senhor é o Espírito, está falando no sentido de Deus, né? Quem vê a mim, meu Pai, o Senhor é o Espírito é o Senhor, o Espírito é Deus, né? Essa jogada de nomes, de denominações que tem aqui, é para dizer que o Deus é um só. Não está falando de Jesus homem, Jesus carne, né? Mas vamos continuar que a gente entende melhor aqui. Eu coloquei assim, essa semelhança que o apóstolo faz entre Jesus e o Espírito, só pode ser uma referência à natureza divina das pessoas da Trindade, e não no aspecto posicional do termo Trindade. Aprendemos recentemente que a igualdade entre as pessoas se dá no sentido ontológico, que é o sentido do ser, da existência. Quando que Jesus diz assim, o Pai e eu somos um, quem vê a mim vê o Pai, ou quando a Bíblia se refere ao Espírito como Deus, a Jesus como Deus, enfim, todas essas nomenclaturas que aparecem, colocando o Pai e o Espírito, Jesus no mesmo patamar de divindade, né? Tudo isso é no sentido ontológico, do ser. A ontologia estuda a essência da coisa. Então, os três são deuses da mesma forma, da mesma substância. Né? No sentido posicional, a posição que cada um ocupou no plano divino da salvação, aí existe a diferença. Eu até me arriscaria a dizer que existe uma hierarquia. Nunca que o filho vai ser maior que o pai, no sentido posicional. Tanto que Jesus, ele veio não para fazer a vontade dele, mas a do Pai. O Espírito Santo diz assim, o que eu falo aqui é porque o Filho me mandou falar. Então existe uma subordinação na questão posicional, na questão de essência, de substância, de natureza. Os três são um. Não existe maior ou menor. Entende? Então existe essa forma de você analisar Deus. Para alguns que entendem que o filho é menor que o pai, os testemunhos de Jeová, por exemplo, reduz Jesus a uma criação. Jesus não é nada, uma força. Então, é um profeta, né? No sentido posicional, até se discutiria isso. São posições diferentes que eles ocuparam. Né? No sentido essencial, substância, os três é a mesma coisa. Coisa diferente. Bom, então vamos avançar aqui. Eu coloquei mais aqui um ponto que, na verdade, o apóstolo Paulo está querendo transmitir aos irmãos de Corinto, é a certeza e a segurança de que aquele Jesus, Salvador de Deus, que havia se manifestado em carne, que viveu entre eles, que executou o plano divino da salvação e que havia subido ao céu, é o mesmo Espírito Santo. Se eu não for, eu venho. Jesus foi, é o mesmo. Né? Que é assim, irmãos, nós costumamos nos apegar muito ao que nós vemos ou tocamos, né? Por isso a idolatria não está produzida. Então os irmãos ali estavam acostumados com Jesus pessoa. Tanto que quando Jesus subiu, virou ali todo mundo arrepiado, chorando, cadê ele, não sei o quê. Aí Jesus volta, já ressuscitado, e diz assim, olha, eu vou subir, mas vou enviar outro que é a mesma coisa. Só que vocês estão vendo a mim, e ele vocês não vão ver. É o Consolador, é o Espírito. Então Jesus, na verdade, quando ele fala nesse versículo aqui, este Senhor é o Espírito,
E onde está o Espírito? A gente está querendo dizer, Paulo que escreveu, que o Espírito Santo é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus que está ali. Ele está colocando tudo no mesmo patamar de funções e divindade. Não existe inferioridade entre as pessoas da Trindade. Mas continuando aqui, os irmãos ali precisavam transferir aquela realidade física de Deus que eles tinham, né, para outra realidade, agora espiritual e invisível. Eles não iam ver mais ninguém. Pela fé agora. Tinha agora que ser fé. A igreja de Atos, Jesus subiu e agora a fé. Quem cresce ali seria salvo, quem não. Outra observação que devemos fazer aqui é que nós não somos triteístas, e sim trinitaristas, que é diferente. Triteístas, né, tem uma grande diferença nisso. O trinitarista é o crente que crê na divindade das três pessoas, ou seja, crê na trindade. Trinitarista, né, o trinitarianista, né, o trinitário, crê na trindade. Ao passo que o triteísta é aquele que crê em três deuses. Então muitos podem nos acusar de triteístas, de poligâmicos, né? Não é poligâmico, é monogâmico, não tem filho com a divindade, aquele que é idolatra, né? Politeísta. Politeísta. Muitos podem nos acusar de politeísmo, porque nós acreditamos na Trindade. Se Deus é o Pai, Jesus é o Pai, o Espírito Santo é o Pai, então são três deuses. Então nós somos politeístas. Mas na nossa explicação para a Trindade, os três são um. Né? E a Bíblia dá base Dá ênfase para isso. a Bíblia dá. Né? Por isso que nós cremos. Mas é trinitarista e não triteísta. A verdade prática é assim: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Como a própria verdade prática já nos sugere na lição, certamente que faremos uma breve defesa da verdadeira identidade da pessoa do Espírito Santo. Segundo o texto bíblico, já é sabido de todos nós, assembleanos e pentecostais, que o Espírito Santo é Deus. Eu acho que não tem confusão em nosso meio a respeito disso. Né? Não se questiona isso, não. Só o Isaías, né? Isso devemos entender na mesma proporção. Nós devemos entender na mesma proporção essa deidade aqui mesmo. Essa deidade do Espírito Santo, nós devemos entender na mesma proporção que entendemos a deidade do Filho e do Pai. Né? Mas, para que possamos fazer uma defesa eficaz, genuína e justa da divindade do Espírito Santo, precisamos nos inteirarmos de todo o fundamento bíblico e base dessa doutrina, que é o que nós vamos fazer. Agora, como a gente costuma fazer, os irmãos já começam a participar da leitura da nossa lição. Irmão Dantas, por favor. Sempre lembrando, se tiver alguma coisa a falar, complementar, pode ficar à vontade. Introdução. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a Igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existe heresia sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Amém. Quando a gente fala de deidade e divindade, é a mesma coisa, né? Divindade e deidade dá no mesmo. É necessário que o ponto de partida aqui, né, o primeiro passo a ser dado, quando se estuda a respeito do Espírito Santo, é apresentá-lo como sendo uma pessoa. Esse é o primeiro passo. Isso aí, aqui é só uma introdução, mas a gente vai destrinchar isso melhor no decorrer da aula.
mas já fica aí a dica, né? Primeiro passo, apresentar o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Ele não é uma força ativa, outra coisa qualquer, eletricidade, né? É uma pessoa. E depois, apresentá-lo o tipo de pessoa que ele é. Ele é uma pessoa. Mas que tipo de pessoa ele é? Isso só é possível a partir do prévio conhecimento de seus atributos, né? São as características de uma pessoa que revelam quem ela é. Às vezes você nem conhece bem a pessoa, mas você sabe que ela é um bom profissional de uma área, tem um bom caráter, ou é um mau caráter, e você define a pessoa pelos seus atributos, pelas suas características, né? E assim é Deus. Ninguém nunca viu Deus, né? Como a Bíblia fala, mas nós sabemos pelo que dele é revelado na Escritura. Então, pelos atributos se conhece a pessoa. E nesse caso são as características divinas atribuídas ao Espírito, descritos na Bíblia, que mostram quem e o que ele é. Quem e o que. Outros fatores importantes, preponderantes para esse nosso estudo, e já apontados aqui pelo pastor Ezequias, são as obras e as funções realizadas pelo Espírito Santo nas páginas da Bíblia. Então, o Espírito Santo, a Bíblia apresenta o Espírito Santo como sendo uma pessoa, né? Depois, como sendo um Deus, nós colocamos aqui nessa ordem, que é uma que vai ser estudada, e depois fala das suas obras, dos seus atributos, né? Ou melhor, dos seus atributos e das suas obras, né? Temos essa sequência aqui nessa lição. Além dessas coisas, veremos também nessa lição, especificamente no último tópico, que há exemplo do que aconteceu com Jesus. Muitas heresias envolvendo o Espírito Santo fazem parte desse nosso estudo. Então, a gente comentou em aulas passadas que, acho que a gente vai até falar aqui, que teve muitas heresias a respeito de Jesus, da natureza hipostática dele, se ele era Deus no homem, né? Se ele foi gerado para cá, foi do homem, não, aquela coisa toda. Sobre o Espírito Santo é um pouco menos, né? E sobre Deus é quase nada. Ninguém questiona Deus, ou aceita ou não. Não tem muito o que falar assim. Até o ateu, de vez em quando, cai em contradição. Né? Então, Deus não tem muito que questionar. Ou aceita ele ou rejeita. Né? Mas vamos lá para o nosso primeiro subtópico. Dá para ler, meu amigo? Dá. Por favor. O outro Consolador, né? Isso. Jesus disse que voltaria para o Pai, mas continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele. A palavra outro significa outro da mesma natureza, mesma espécie, mesma qualidade. Se o Espírito fosse uma força ativa, conforme as Testemunhas de Jeová ensinam, a palavra seria héteros, outro diferente. O dicionário Vini afirma que o termo halos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, é o halos, outro como ele, não héteros. Amém. Nesse primeiro subtópico, o pastor Ezequias Soares, ele inicia seu comentário falando do Espírito Santo como sendo o Consolador, o qual veio para substituir Jesus, né? No processo da salvação. Por isso, o termo outro precede o Consolador, outro Consolador. E esse outro aqui, irmão, no grego, existem dois significados distintos para ele, diferentes, né? Quando a gente vê no original lá, escrito outro, no original não, no original vai estar escrito halos ou héteros, né? Mas quando a gente vê a palavra outros na Bíblia, o certo seria a gente recorrer aos originais para a gente ver se está halos ou héteros. Se for halos, outro da mesma espécie. Se for héteros, diferente. É outro mesmo, diferente. Entende? Então, tem essa coisa aqui, essa jogada que a gente tem que ter muito cuidado a respeito do Espírito Santo.
Só continuando aqui, obviamente que o que se usa para referir-se à pessoa do Espírito Santo em relação a Jesus é halos da mesma espécie, né? Então, isso fica mais. O pastor usa muitos termos técnicos, né? Muitos termos em grego, acaba se tornando um pouquinho meio difícil de você acompanhar o raciocínio dele e a sabedoria, o conhecimento, mas dá para a gente ter mais ou menos noção sobre essa questão. Tem um texto que quando eu estava preparando a lição, veio na minha mente, onde coloca a palavra héteros, né, outro no sentido diferente, né, porque no sentido igual tem esse aqui mesmo, enviarei outro consolador, né, também seria o paracleto que a gente vai ver aqui agora, mas no caso de héteros, outro no sentido diferente, né, eu lembrei do texto, acabei de anotando, acabei passando, totalmente oposto ao halos. O paracleto, vamos lá, Moisés, por favor. O termo se refere ao Espírito Santo, mas o dicionário da língua portuguesa afirma que se trata de uma pessoa que defende e protege a mente. O termo grego, paracleto, vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kauê, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto, então é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar o discípulo e para fazer lembrar de tudo o que seu Filho ensinou para testificar dele. Amém. Aqui a gente já vê também um princípio de subordinação do Espírito ao Filho, né? No sentido posicional, um é subordinado ao outro. A gente vê isso aqui também bem claro. Bom, consolador, ajudador, auxiliador, defensor, intercessor, advogado, paracleto, né? São termos que definem a pessoa e também a função do Espírito Santo na obra redentora. Ele veio para isso, para auxiliar, para defender, para consolar, para ajudar, né? Quando dizemos outro consolador, esse outro aqui diz respeito à sua natureza idêntica à do Filho. Por que outro? Outro se refere à natureza, à substância divina. Jesus era Deus, o Espírito Santo também é. Se refere à natureza, né? Já o termo consolador diz respeito à sua obra na formação e condução da igreja. Consolador aqui não é para consolar Deus, consolar Jesus, consolar... Não, consolador diz respeito à sua função para com a igreja. É na igreja que o Espírito desenvolve o seu ofício com maestria. Na formação da igreja, o Espírito atua no convencimento do não crente a crer em Jesus. Na condução da igreja, o seu trabalho é coletivo e também individual e abrange toda a vida do crente em Cristo. Então, irmãos, percebam que existe aqui uma dupla função, né, quando se trata ao outro consolador. Outro de respeito a Jesus, a natureza divina, igual a filha do Pai, e consolador diz respeito à função dele, de consolar, né, de ajudar, de auxiliar o ser humano na sua conversão no processo de salvação, né? Então, na formação da igreja, o Espírito atua com convencimento, do convencimento não crente a crer em Jesus. E na condução da igreja, o seu trabalho é coletivo, também individual e abrange toda a vida do crente em Cristo. Em outras palavras, Deus orquestrou lá, Deus o que é que o arquiteto faz? Arquitetou, Deus arquitetou, Jesus veio e executou, né? Acho que é a parte mais difícil, teve que morrer, separado do Pai, né? E o Espírito Santo é aquele que convence. O Espírito Santo convence.
Deus orquestrou, é assim que tem que ser, arquitetou. O Espírito Santo, ele veio, aliás, Jesus, ele veio e executou o plano, né, da salvação. Aí um se vai retirando, dando lugar para o outro. Aí o Espírito Santo desceu, quando Jesus foi assunto ao céu, o Espírito Santo desceu para dar continuidade na obra da salvação. É tanto que lá fala assim, o Espírito ia acrescentando à igreja, todos aqueles que veio. Então é o Espírito Santo que vai formando a igreja, né? É uma visão meio calvinista, né? Mas é assim, a gente tem que entender que a oferta da salvação parte de Deus. O homem só responde, sim ou não, né? Então é mais ou menos o plano de salvação. Dessa forma. Sobre as traduções para o termo paracleto, e halos, que aparece aqui nesse ponto, as versões bíblicas usam termos variados. As traduções Almeida, no geral, corrigida, revista, né, atualizada, usam consolador. Se você tiver uma tradução Almeida, revista corrigida lá, vai usar lá o termo consolador. A NVI usa conselheiro. A NVT, nova versão transformadora, usa encorajador, tem ainda auxiliador, tem uma série de outras traduções. Mas tudo está ali, dentro daquilo que o Espírito Santo veio para realizar no plano de salvação. Né? Tá tudo certo, nada de errado. Deixa o pastor irmão aqui, ó, foi Sebastião, pastor mesmo. Falou assim, mas qual que é a certa? Não tem uma certa, né? São termos que definem a função do Espírito Santo, auxilia, consola. Então as Bíblias acham melhor, até dependendo da época em que foi traduzida, né? Qual o termo que está mais em auxilia, né? Já no Velho Testamento, né, Manito, pelo que dá para entender, o Espírito Santo, por exemplo, se apoderou de Davi. Ele vinha, descia só para fazer uma obra esporádica ali e voltava. Antigamente ele não era. Porque tinha um templo, não era demorado. Hoje, na era da igreja, nós somos templos, mas antigamente tinha um templo lá. Deus morava ali, né? Habitava ali. Então as ações do Espírito Santo eram específicas ali, um dia saía. Foi assim na vida de Sansão, né? Teve uma hora que o Espírito saiu dele lá, né? Claro, o Espírito Santo saiu de Sansão perdeu a força. Então assim, o Espírito Santo ele vinha. Tinha que voltar também. Em relação às colocações das palavras auxilia, consola, hoje para nós a palavra mais conveniente seria consolo. Consolo. Né? Mas o auxílio traz consolo. Então, se você olhar a língua portuguesa era tão rica, é rica. Que você viaja. Se o irmão está aqui, vamos supor, doente, sentindo uma dor, veio o remédio que auxiliou, aquela dor passou, trouxe uma tranquilidade, uma paz. Passou a dor. Ajuda a dor. Eu vou daqui a pouco ter esse ponto aí, interessante. Tem assim, o contexto que define o termo, né? Então, por exemplo, o que ele é? Ele é tudo. É tudo. Pronto, ele é tudo. É aquele que te conduz, né? Ele é tudo. Intercede, conserta as suas orações. É tudo. Você é tudo. Você já pensou se Deus for receber a oração dele? Do jeito que a gente faz. Então ele é tudo. Isso é um negócio interessante, que às vezes eu me pego querendo fazer um tipo de oração para pedir alguma coisa específica para Deus, mas aí depois a minha mente vai assim, será que eu estou certo nisso? Eu vou só orar para Deus fazer a vontade dele. Porque se você pedir e está errado, Deus não dá o que vai te prejudicar. Não dá. É o filho. A Heloísa me pede uma bomba, eu vou dar? É filho de Deus. Um relacionamento é isso para mais perfeito. Que Deus, antes de você pedir, ele já até sabe o que precisa. Se você pedir certo, dá. Ele já sabe. Ele é onisciente, onipresente. Ele tem ciência de tudo. O poder está na mão dele, ele tem que ver tudo. Eu estava vendo E tem situação também que ele atende, né? Mesmo sabendo o prejuízo. É o caso que o povo queria. Todo mundo tinha todo mundo pediu lá, antes de Davi, como é que é? Saúl, né? O rei. Todo mundo queria um rei, porque, né? Queria um rei, porque queria um rei, aí Samuel falou, tá bom. Então, eu não sei eu não saberia dizer, porque assim, o povo já estava rebelde com ele.
Deus, como é onisciente, irmão, eu já sabia que o povo ia se revelar no nosso jeito com ele, assim. Eu estou atendendo o irmão, problema de igreja, né? Eu não quero pedir licença aos irmãos, porque na hora que está tendo uma aula dessa, toda a atenção deve ser para ela. Mas pastor é uma bênção, se não atender, não dá licença, tá? Eu quero voltar mesmo. Esse papo que ele está falando aqui, Samuel, né? Que Gideão viu. Aí Samuel vai orar, e vai contar com Deus e fala, Senhor, eles não querem a mim. Não rejeitou a mim. Não querem a mim. Então faz a tua vontade. Aliás, não rejeitou a você, rejeitou a mim. Deus que falou para não rejeitou a você, rejeitou. Então, é difícil a gente tirar conclusões em cima do texto do Antigo Testamento, porque o relacionamento era meio diferente, né? Não era bem igual hoje. Então, quando você faz doutrina, pega aquilo como exemplo para a sua vida, ou que é errado, não, Deus vai me dar. Onde que está isso no Novo Testamento? No relacionamento com Jesus. Pedir, dá o mestre ensinou. Então lá era uma outra dispensação, o povo era rebelde, Deus sabia que o povo ia se perder mesmo. Aí Deus foi lá, Deus escolheu o rei. Era olho por olho. É meio diferente, então dá pra gente... Os filhos de Samuel não seguiram o caminho dele, por isso o pessoal rejeitaram, né? Então tem que ter muita cautela em pegar exemplos do Antigo Testamento para aplicar no Novo. Até porque se a gente tivesse que viver todo o que viviam os crentes da época lá, os velhos, a sua ia ser meio totalmente diferente, né? Bom, vamos pro 3 então? 53 minutos já, meu Deus. Seu uso no Novo Testamento. O uso de autoridade. Vê aí, pô. O termo para criar aparece a Bíblia. Aparece 20 vezes no Novo Testamento. Nos escritos Joaninos 4 vezes no Evangelho. Referindo-se ao Espírito Santo, além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado, irmão. Amém. Bom, aqui quando o pastor fala de aparecer 5 vezes a palavra paracleto no Novo Testamento, não é o termo em si, paracleto, né, que aparece, e sim consolador. Em outras traduções aparece ajudador, auxiliador, enfim. Mas vejam só, o significado exato do termo paracleto é chamado para estar ao lado. Paracleto significa isso, chamado para estar ao lado. Assim como alos, que quer dizer outro da mesma espécie. Alos no grego é outro da mesma espécie. Paracleto, chamado para estar ao lado. Poderia acrescentar aqui heteros, diferente, outro diferente, né? Que essência diferente. Então eu só estou associando aqui com os outros, não entenderem a nossa conclusão aqui. Nenhuma Bíblia coloca assim por extenso. Usa consolador, usa ajudador, auxiliador, não vai colocar lá outro da mesma espécie, outro para estar ao lado. Então veja bem como ficaria João 16,7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o que é chamado para estar ao lado, consolador, né? Não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. Então, percebe como fica meio estranho? Por isso que as traduções pegam lá e colocam, no lugar de outro para estar ao lado, coloca o consolador. O consolador, né? O ajudador, o auxiliador. Mas que quer dizer paracleto em grego, e paracleto quer dizer todas essas, eles resumem para todas esse adjetivo, né? Ajudador, auxiliador e tal. Então, resumido, né? A nossa língua dá uma sintetizada aqui para facilitar o nosso entendimento. Por causa disso, os termos alos e paracleto, que aparecem no original grego, são traduzidos para o português de forma contraída
para consolador, ajudador ou advogado. Porque é esse o sentido de paracleto, advogado. O que é que faz? Irmãos, aí diz assim, eu tenho um amigo que está sempre do meu lado. O que é que ele faz? Ele ajuda, ele auxilia. Aí a Bíblia já pega essa palavra só em português, ajudador, auxiliador, para definir a pessoa do Espírito Santo. Mas vamos lá. Outro fator importante que é sempre utilizado pelos tradutores e não poderia ser diferente é o contexto do texto. Perdão aí pela duplicidade aí de contexto do texto. Por exemplo, se o texto fala de juízo divino, o texto está falando de juízo divino, né? O Espírito Santo é o nosso advogado, né? Dentro do contexto de fórum, né? Forense. Se o texto fala de lutas e provações, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Se o texto fala de tristeza, morte, perda, o Espírito Santo é o nosso consolador. Mas eu entender, como as Almeida, revista corrigida, atualizada, define o Espírito Santo como consolador, e eu entender que o consolador apenas consola, é muito pobre para aplicar as funções do Espírito Santo. Entenderam isso? Então, embora as revistas lá mais antigas e mais tradicionais, as Bíblias, né? Eu enviarei o outro consolador, bom, nós temos até indo, né? Bom consolador e tal. Só que eu entender o consolador só para me confortar no momento de tristeza, é muito pobre, é muito pouco para a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem uma variedade de termos aí que se aplicaria ao papel dele no meio da igreja. Convence do pecado, auxilia, intercede, intercessor. Eu estava ouvindo uma aula esses dias e o professor ele fala que aquele Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará, diz que no original fala assim, o Senhor meu pastor não precisa de mais nada, então ele é tudo. Sim, mas é isso mesmo. De nada tem falta. Né? De nada tem falta. Ele completa. Na verdade, o sentido é que ele está contente com tudo que tem. Se eu tenho ele, Está contente com tudo que tem, né? Ele é consolador, ele é tudo. Que aí você está livre, no seu relacionamento com Deus, você está livre para adorar a Deus. Colocando em prioridade o agradecimento pelo que tem. Quando você sente falta da sua vida, faltando, você, seu relacionamento é o quê? É dobrar o joelho para pedir. Isso é meio que mecânico isso. Agora, esse pecado contra ele, que não tem perdão, isso é muito complexo também, né? Pecado contra então, o pecado aqui no texto bíblico, os fariseus, os saduceus, atribuíam ao demônio obras que o Espírito Santo fazia. É um pecado contra o Espírito Santo, é blasfêmia, né? É isso. Era isso, você atribuir coisa de Deus ao diabo, né? Blasfêmia é mais ou menos isso, que é um pecado perdoado, né? É isso? O que Jeroboão fez então foi algo imperdoável, porque ele fez um bezerro. Quem fez? Jeroboão fez 2 bezerros e falou, aí está o Deus que tirou vocês daqui. Quer dizer, ele atribuiu coisa de Deus, ele fez até um altar para os demônios, né? Sim, Jeroboão, você vê muitos nomes na Bíblia que Esaú, sabe, que Saul, o próprio Saul, que a Bíblia fala sobre, aponta eles como filhos de Belial ou coisa do tipo, sabe? Blasfemaram, que rejeitaram a Deus, e isso conscientemente. Então, não vive aqui, irmãos, vive porque é uma vida aqui dentro. Na igreja fala aqui, porque não tem uma vida como crente, sabe que Deus é real, já viu, já sentiu, já experimentou, aí não de repente sai, não quer saber mais disso. É blasfêmia, porque não viveu, experimentou isso. Como é que você vai negar isso? É isso que muitos fizeram. O Salomão, ainda bem que nos últimos dias ele se arrependeu, mas a Bíblia fala, ele fez tudo aquilo que ele fez, aí ainda fala, ainda que o Senhor apareceu 2 vezes, quer dizer, ele viu e fez o que fez, né? Idolatria. Então, vamos lá, Dona, a sua deidade, vou tentar dar uma corrida aqui. E aí, quem morreu aí, meu Deus do céu? É pequenininho, essa é grandinho. Sua deidade de atributos e obras. Sua deidade é divindade,
divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes de Deus e o Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ousadamente se apossou dele. No entanto, na sequência, lemos que depois de trair o Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor tinha retirado dele. Assim, tanto o Espírito de Javé, ou seja, o Espírito do Senhor são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare em ele com hebreu, Deus Israel. Essa forma de apresentação frequente na Bíblia. Amém. Bom, esse primeiro subtópico aqui, tópico 2, fala da divindade, né, ou deidade, é tudo a mesma coisa, né, divindade e deidade, do Espírito Santo. Que, embora para muitos essa verdade ainda pareça estranha, né, quando a gente fala o Espírito Santo é Deus, para muitos ainda soa ainda meio que estranho, né? A igreja, no entanto, no geral, aceita essa ideia bíblica sem nenhuma contestação. No geral, a igreja aceita isso sem nenhuma contestação. O Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, são Deus. Não fala que são deuses, são Deus. Biblicamente falando, ou melhor, quem se atenta para o que a palavra de Deus diz, não tem motivo para duvidar que o Espírito Santo é Deus. Por isso, é por isso que a Bíblia, aliás, porque é isso que a Bíblia, o que acontece, irmão? Quando você é aquele crente que não lê, não pratica, não exercita a fé, a leitura, a oração, você vive meio que pegajoso, que vem gruda, né? Coisa boa e coisa ruim vem gruda, porque é uma luta, né? Como Paulo falou, a carne contra o espírito. Se você não alimentar o espírito, lado espiritual. Então, quando você aprende, lê, ou está sempre exercitando a sua fé ali, você jamais vai duvidar, né, do que a Bíblia fala. Então, tem muito assim o que está apresentando para o senhor aqui sobre o Espírito Santo é Deus. Deus, a gente sabe disso, né? Nós sabemos disso, tem muitos versículos bíblicos que provam isso. Seus atributos, agora vamos falar dos atributos, que eu acho que é até um pouquinho mais interessante. Vai mudando, por favor. 2. Seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente e as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito a fonte de poder e unidade. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade, porque mostra ser ele onipresente. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, conhece o coração dos seres humanos e é conhecedor do futuro. Isso, por ele ser onisciente, possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Amém. Aqui o pastor Ezequiel Soares ele destaca 4 dos inúmeros atributos divinos, os quais são absolutamente aplicados à pessoa do Espírito Santo, né? Os atributos, a gente fala divino, e
A nossa mente liga assim, é divino, então deve ser é entendido a aplicação desses atributos a Deus. A Espírito Santo também, a Jesus também. Né? Quais são? Onisciente, onipresente, onipotente e eternidade. É os que estão aqui descritos aqui pelo pastor. Mas qual que a gente poderia? É que a gente não tem muito tempo, irmão, para ficar famoso, né? Não? Qual o atributo mais que a gente poderia colocar aqui? Divino. Vamos lá, pelo menos mais 3 aqui. Que aplica a Deus. Só Deus é. Só Deus é. Vamos lá. Amor. Hã? Amor é atributo? Não, mas não é só Deus. Deus, por exemplo. Ele é amor, né? Viu? Diz que ele é amor. Deus é amor, é atributo de Deus, mas que ele compartilha com a gente. Ah, que É só dele. Isso. É só dele. Criador, né? Criador. Criador, só Deus é. Né? Por exemplo, perfeição. Alguém mais é perfeito senão Deus? Né? Qual mais a gente poderia dizer aqui? Impecabilidade. Justiça, santidade. Santidade a gente é também. Ele compartilha. Tem uns atributos. Tem uns atributos. O próprio nome já diz Deus. Deus, ele é Deus. É verdade. Tem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Esses aqui são atributos incomunicáveis. Só Deus é. Igual o irmão citou, amor, é só que ele compartilha do seu amor conosco. E ele nos manda amar uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, o amor é um atributo de Deus, mas que nós também amamos. Né? Santidade é um atributo de Deus, sim, mas que nós também somos santos. Mas Criador é um atributo de Deus e nós somos criadores. Então são atributos incomunicáveis ou intransferíveis de Deus. Né? Existem muitos outros. Infinito, né? Você colocou aí? Infinitude. Eu acho que invisibilidade também, né? Soberano. Soberania. Imutabilidade não muda. Imutabilidade não muda. Então são atributos unicamente divinos. Né? Então é interessante. Pagamento. Então o autor ele coloca aqui, o pastor Ezequiel Soares, para onisciência, onipotência, onipresença e eternidade, que são referenciados aqui pelo pastor como sendo talvez os mais importantes atributos de Deus. Talvez o mais importante. Eu penso que não existe uma maneira mais adequada para que se conheça a identidade de uma pessoa, assim como o seu caráter, né, do que senão através de seus próprios atributos, ou também através de seus vícios. Através dos vícios também você conhece uma pessoa, né? Mas não é o caso aqui. O caso de Deus é só através do Espírito Santo, é só através dos seus atributos. A apresentação do Espírito Santo é feita pela própria Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada quem descreve o Espírito Santo como sendo que ele é. A pessoa, Deus, né? Primeiro, a Bíblia revela que ele é uma pessoa. Segundo, que essa pessoa é também Deus. E terceiro, que este Deus possui a semelhança do Pai e do Filho. Ele possui atributos que entre eles são compartilhados. São atributos compartilhados. Por quê? Porque o Senhor fala que Deus é criador. Mas quem estava lá na criação? O Espírito Santo e Jesus. Quando fala façamos, né? Os mais clássicos textos. Então quer dizer, são atributos compartilhados. 3 são criadores, né? Os 3 são criadores. Onisciente, fala onde irei, as profundezas, que o Espírito não vê. Então, onisciência, Deus é onisciente, o Espírito Santo é onisciente, Jesus também, onde estarei aqui, onipresença. Então, são atributos que se aplicam a Deus e ao Espírito Santo ao mesmo tempo, que é a lição que nós estamos vendo sobre ele. E por último aqui, ou seja, já terminamos esse ponto, são
São atributos que são compartilhados e transferíveis, incomunicáveis aos homens. Agora vamos 3 para a gente ganhar tempo aí. Não sei se Simão tem alguma pergunta. Suas obras. Vamos fazer? Para te ganhar tempo aí, que as horas estão voando. Faltam 19 minutinhos só. Vamos lá? Pastor Chagas, por favor. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, dá a vida eterna, guia o seu povo. E o Senhor é o Senhor da igreja, santificador dos fiéis. O Espírito habita nos crentes e autor do novo nascimento, da vida. É o distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual Pai. Amém. Bom, então chegamos aqui às obras do Espírito Santo. São inúmeras as obras de Deus que foram efetuadas por Ele e atribuídas a Ele, ao Espírito. Algumas delas são destacadas aqui pelo pastor. Gerou Jesus, concedeu vida, concede vida, né? Guia o povo, santifica os crentes. E de forma mais específica na igreja, né? Ele habita no crente, produz o novo nascimento, né? A regeneração, santifica, distribui dons, auxilia na caminhada, de forma geral. Todas as referências estão disponíveis aqui na lição. São muitas referências e é praticamente impossível a gente estar tudo, né? Então a gente atenta mais à explicação do que buscar referência para justificar o que a gente explica, né? Seria correto se saber, se tivesse tempo. Bom, só para lembrar os irmãos, que às vezes esquecemos, né? A atual dispensação, que estamos aqui atual, é dedicada ao Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que se comunica atualmente, se relaciona atualmente com a humanidade, né? Embora o contato maior do crente, do justo, né? Seja com Deus, com Jesus, mas deve ser também considerado que o Espírito Santo é aquele ao lado, consolador, né? É que o Espírito Santo te leva a isso, né? Sim. Te leva a essa busca, ele te convence, ele age em você para isso. Então, paralelamente, você, meu Jesus, mas foi o Espírito Santo que já te levou. O Espírito Santo. O Espírito Santo que gera em nós, né? E querer o efetuar. Né? Isso. Até o arrependimento é ele quem gera. O arrependimento. Porque você imagina só, o ímpio não tem noção nenhuma, é cego. Nossa, foi o Espírito Santo que fez eu dar água para todo mundo aqui, ó. Cara, tá todo mundo com calor, né? É o Espírito Santo. Então, irmão, essa dispensação é a dispensação atual do Espírito Santo, né? Ele se comunica conosco. Embora esse entendimento aqui de dispensação que nós falamos aqui é só um pensamento meio que nosso, dispensacionalistas, né? Porque tem os aliancistas, as igrejas tradicionais, não entendem que estamos vivendo a dispensação do Espírito, né? É diferente o entendimento, mas nós entendemos dessa forma. Temos aí comprovações bíblicas. Vamos aí para o próximo, quem lê aí? Irmão Isaías, por exemplo? Está meio grande. Eu não li tudo, essas letras aí. As primeiras heresias, né? Qual que é o top? É o 3. Top 3. Heresias antigas e novas. As primeiras heresias, isso? Heresias antigas e novas. As primeiras heresias, não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas, desde o concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Os arianistas consideravam também o Espírito Santo como criatura. Embora esse tema estivesse fora das discussões
discussões da época, pois o foco dos debates estava no Filho, e o não Filho. Os arianistas mais radicais consideravam o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzida pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o Criador do Espírito. Tropicianos era uma seita do Egito cujo nome vem dos próprios. Figura Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Dizia o seu Espírito Santo anjo, uma criatura. O Peunamotomacianos, isso? Surgiram depois do Tropiciano, do termo Peutomachoi, vem de Peunami, Espírito e Machomai. Falar mal contra era os opositores do Espírito Santo. Estácio de Sebastião foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Amém. Então, nos percebam aí que existia uma heresia, sim, acerca do Espírito Santo, né? Como o pastor começa aqui, não existia um consenso, né, entre eles, um pensava um negócio, pensava outro. E essas heresias aqui, né? Os arianistas, eles não só rejeitavam a deidade de Jesus, eles falavam que Jesus não era Deus, mas que era uma criação de Deus. Eles também tinham problemas aqui com o Espírito Santo. Eles falavam que o Espírito Santo era uma força, né? O Espírito é assim, né, irmão? Porque o Espírito diz que Jesus é um ser de luz, né? Um elevado. Eles falavam, né? Os espíritas falam isso. Os espíritas. Jesus é Então ainda hoje essa... Não fala que é Deus. Ainda hoje. Ainda hoje eles... O Acabalá também, isso também só fala de Deus. Olha, esses atanistas, esse pessoal aqui fazia parte do conselho, eles eram o que na época? Eles eram da igreja. Eles eram da igreja? Eles eram da igreja. Cabalá. Todo esse pessoal que surgiu antigamente, esse Ário, por exemplo, era presbítero de Alexandria. Presbítero, né? Acho que era. Quando não teve uma lição em conta dele, né? De Alexandria. Os outros eram tudo bispo, era porque começava a ter um entendimento diferente e estabeleciam a doutrina. Muitos eram expulsos, voltavam depois. Aí por isso que tinha os concílios, a gente viu que foram 21 concílios, reuniões entre autoridades religiosas, para ajustar esses pensamentos desses caras aqui. Entende? Mas era tudo dentro da igreja que surgia. O testemunho de Jeová tudo dentro da igreja. Esses que tropeçam na própria pedra de esquina, né? A Bíblia diz que... como ela lê um versículo sem contexto, lê um texto aqui sem contexto, aí cria uma herência. O maior problema, eu fico olhando, vamos sair um pouquinho, mas está dentro do assunto. Que surgiu de igrejas paralelas. Então o irmão Nilton não concorda muito com a segunda Assembleia de Deus, que é aqui no estado do Belém. E abre uma igreja ali, tudo aquele que não concorda, ele aplica lá. Ao contrário. Lá na nossa rua tem um irmão que cresceu na nossa igreja, Assembleia de Deus. Ele é novo. Ele deve ter uns 30 anos, 35, no máximo 35 anos. Ele abriu uma igreja na avenida. Irmão, essa igreja não está cabendo mais gente. E a gente vê isso lá. Pode ser bom e pode ser ruim, né? Irmão, você vê o que está sendo pregado lá. Esse irmão ele vende para profecia, para mais área. Aí quando eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é crente da igreja dele, e todo dia ele posta de bênção e tal. Deus usou o pastor. Aí quando um dia ele chega lá na minha oficina e falou: você pode pregar na minha igreja? Eu falei: posso. Eu estou usando isso aqui para dentro do assunto, não está fora não. Posso. Só que vocês não vão gostar da minha pregação. Porque eu vou lá, vou pregar a palavra, vou pregar a Bíblia, a linha de raciocínio, eu vou andar nela. Lá vocês gostam que o cara revela. Se Deus me der uma revelação, eu vou entregar. Se Deus não der, vocês vão passar 1 hora ouvindo a Bíblia. Então vocês querem isso? Não, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Eu falei: pois é, a sua igreja não tem isso. A sua igreja não tem isso. Vocês gostam que o pastor levanta, revela um, revela outro, sai do meio do culto. Então, aí ele pegou e falou, só que ele é novo convertido.
falei aquilo, falei, então vocês querem, eu vou lá com muito carinho, vou ter o maior respeito pelos irmãos, porque lá são irmãos em Cristo. Talvez não tenham conhecimento, mas eles são irmãos. Passou uns 15 dias, quando foi um dia, ele parou e falou, preciso falar com o senhor, trabalha comigo. O senhor aquele dia me deixou meio agoniado, eu comecei a prestar atenção no que o senhor falou, no dia a dia da igreja. O que é, irmão, a informação? A informação às vezes é dura, mas ela vai libertar a pessoa. Realmente, o povo quer uma revelação, acaba o culto, faz uma fila para o pastor orar, para revelar e tal. E aí eu comecei a mostrar para ele biblicamente que Deus pode usar alguma profecia, que não é, mas a verdadeira profecia. Eu comecei a falar coisas para ele básicas, e para nós aqui é o que eu falei da escola dominical, que a gente aprende, então eu fui dando informação. Ele virou para mim e falou assim, quando é um dia ele aborda o pastor dele lá e falou, pastor, eu estou gostando de estar aqui, mas não se tem uma mensagem de 20 minutos, de meia hora. Nós vamos viver só da revelação. E o dia que Deus não te usar na revelação, o que nós vamos fazer? Aí eu comecei a orientar esse irmão, e aí ele falou, convide irmãos, que ele tenha, lá ele alcançou um patamar que numa quinta-feira ele pode levar irmãos, é como se fosse um culto especial. Ele convida irmãos que tem uma idoneidade bíblica e vai levando a sua igreja. E não desafia teu pastor, não é essa a visão. E está acontecendo, ele está fazendo isso. Está entendendo? Trabalha comigo. Agora ele era, a família dele todinha era da Macumba. Ele aceitou Jesus naquele lugar lá. Toda a família dele agora, que é também oriunda da Macumba, está lá nessa igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado para você não perder essa ovelha. Né? Agora essa sabedoria paralela, acredita que ele está trabalhando comigo, Deus está me dando a oportunidade de trabalhando isso. Então ele já levou alguns irmãos, até da nossa assembleia lá do outro lado, inclusive que convidou daqui também, irmão. E eu estou louvando a Deus, que é uma coisa meio que, vamos dizer, uma implantação. Agora nós estamos no século XXI. E aquele irmão que é pastor lá era a Assembleia de Deus, que cresceu na nossa igreja, Ministério do Belém. Então tá aqui essas heresias todas de gente que saiu de dentro da igreja. Pessoas que saem da igreja. Sai de dentro da igreja, que nem o irmão tá falando. Alguns se perderam. E aí a gente tá vendo isso aqui lá quantos mil anos atrás? 400, depois de 300. Né? Vamos dizer 2000 anos pelo menos. E nós que já era no tempo de João, né? Você tem uma ideia. Dentro da igreja estava saindo gente com essas mentalidades. Hoje aqui na nossa igreja tem mentalidades diferentes. Se não tiver cuidado daqui a pouco. Só Deus, né? Só o Espírito Santo para tirar ou convencer o homem disso. O Isaías mesmo não gosta desses negócios de Bom, só para a gente acabar aqui, falta pouquinho minutos já. Então tem os arianistas, os propicianos e os pneumatomacianos, né? Isso aqui. Pneuma vem do Espírito, né? Esse tem um entendimento aqui tudo em relação ao Espírito Santo. Mas vamos lá. Nós precisamos fazer um comentário bem breve aqui dessas letras, né? Rapidinho, para ganharmos tempo aqui na ação. O pastor inicia dizendo que não havia, fala o pastor Ezequiel Soares, né? Que não havia consenso acerca do Espírito Santo no Oriente, né? Nas primeiras décadas, mas mais especificamente nos meados dos anos 400 depois de Cristo, não havia um consenso. Logo depois do concílio de Nicéia, que foi o segundo concílio universal que teve ali na igreja, para resolver questões ali, né? Aí começou a ter uma bagunça ali de rejeição ao Espírito Santo, a natureza de Jesus, eles eram Deus ou não. Assim como vimos que a união hipostática de Jesus, tal como a sua divindade, deram muito pano para manga, a natureza da teologia cristã, aliás, a história da teologia cristã deu muito pano para manga, né? Com o Espírito Santo não foi muito diferente. Os hereges daquela época questionavam se o Espírito Santo era uma pessoa, ou era uma força, né? Ou uma força que emanava de Deus. Se ele, o Espírito Santo, era criador ou criatura. Tudo era questionamento para eles, né? E se ele, de fato, era Deus? Eram os questionamentos que faziam esses arianistas, pneumatomacianos e, outro nome aqui, tropicianos. Era isso que eles questionavam, né? O 2, eu vou ler rapidinho aqui.
O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negavam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, substitui o termo Espírito de Deus por força ativa de Deus. E usa a expressão "e todos ficaram cheios do Espírito Santo". Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui vocês vão ver aqui na lição com letra minúscula. A expressão hebraica Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nessa passagem traduzida na TNM por força ativa de Deus. Não é o Espírito de Deus, é a força ativa de Deus. Então aqui mais uma vez, as Testemunhas de Jeová são protagonistas no quesito heresia. Né? Eles, de fato, são os maiores representantes que conservam até hoje essa doutrina do arianismo, que nega que Jesus era Deus. Eles já colocaram carta no botão? Não. Eles estão colocando carta. Então, envelope agora. Não. Se você não colocaram, isso. Já, legal. Eles não são os únicos, né, mas são os mais famosos, digamos assim, da atualidade, de Testemunho de Jeová. São milhões hoje no mundo. O 3, rapidinho, o Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, né? De modo que nada há de novo debaixo do sol, como Salomão falou em Eclesiastes 9. Bom, normalmente o que é considerado uma heresia para nós cristãos é o que sai fora dos trilhos da verdade bíblica, né? E o que contradiz e contraria o que o texto bíblico diz, principalmente no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. A pessoa vem falando que Jesus é isso, não é aquilo e tal, aí a gente deve considerá-lo um herege, né? Se estiver errado. No caso de outras religiões que nem aceitam a Jesus Cristo como Senhor e como Deus, no meu ponto de vista, que é o caso do Testemunho de Jeová, no meu ponto de vista, nem deveria ser questionado. Não vai ficar brigando com o Testemunho de Jeová, né? Assim como já falamos antes aqui sobre esse Testemunho de Jeová, nem deveríamos dar atenção a eles. Tem alguns irmãos que falam que nem é para atender, né? Não seria tão grosso assim. Deixa eu dar uma palhinha nisso aí. Eu acho que nós, crente, que tem vamos dizer, uma formação, nós não tem que perder tempo. Sim. Não tem que perder tempo. Quando eu vou evangelizar, o método tradicional, não aceito, não quero, não gosto, crente, filha da... Muito obrigado, Deus te abençoe. Então eu acho que tem muito crente que fica ali naquela contenda, o que você ganha com aquilo, o que aquela pessoa que está te orientando ganha. Hoje o Testemunho de Jeová está preparado para não contender com você. Ele está preparado para te convencer. Se você vacilar. E se você vacila, ele te convence. Deixa que você já recebeu nossa literatura. Agora ele está mandando uma carta. E o Isaías é curioso, ele vai ler. É verdade isso ou não é? Ele vai ler, eu também. Você mandou a carta, eu fui ler. Quer ver o que está escrito. E eles são inteligentíssimos na colocação. Mas eu sou maduro o suficiente para ler tudo aquilo. Ou rejeitar ou assimilar da forma que tem que assimilar, sem me comprometer. Então o que eu oriento os crentes? Irmão, eu não discuto. A sua fé é diferente. Eu sou católico porque Nossa Senhora é Mãe de Jesus. Está tudo certo. Você não quer informação, você quer implantar o que você acha. Então não dá para nós discutir. Seu pensamento, né? Então brancos e barrancos. Eu acho que é isso que aqui cada um deve falar com a família, com o filho. Se não chamar de cima para orar, já era, eles entram, viu? Não, eu nunca chamei ninguém para orar na minha casa, é outra babaquice. Mas chama ele para orar. Não, eles entram. Eu não. Antes não. Antes não, mas agora eles pegaram uma lista, eles entram. Vocês estão entendendo que essa aula é para nós se preparar? É por causa disso que é em defesa da fé. Para nós se preparar com essas babaquices que tem por aí. Que tem de crente perdendo tempo com babaquice. Então, eu também acho. Não dá pérolas a porcos, né? Não você tem lugares específicos para você fazer defesa da sua fé, igual na escola. Se chegar um testemunho aqui, a gente aí é outra coisa. Mas na rua ficar discutindo. Irmãos, então,
Não, muito obrigado. Então, assim acaba a nossa lição, né, para a gente não atrapalhar o andamento da escola lá. Ficou esse tópico aqui, uma crença estranha. Aqui nesse ponto aqui o pastor vai falar de Paracletos, diz que os islâmicos ali interpretaram como periclitos. Eu achei estranho, periclitos. O Paracletos eles colocaram periclitos, né, no grego aqui, que dá um outro sentido para o Espírito Santo. Né? Ilustre, né? Então eu acho também o Espírito Santo. O islamismo não tem nada a ver nem com Jesus, nem com o Espírito Santo, eles não creem nisso. É só Deus, é igual. Só Deus. É igual o judaísmo. Né? Então, Vocês viram a matéria de um grandão deles, não sei, que a internet é perigosa agora, que se converteu, que o próprio Jesus falou com ele? Vocês viram essa? não. Pois é, o camarada passou a vida toda, ele é professor, pregando só sobre Deus, lá na religião dele, e o próprio Jesus se revelou para ele. Aí um irmão me mandou isso, um irmão até lá da Igreja do Jardim Brasil. Aí eu falei para ele, irmão, é porque eu disse que o crente fala a palavra de Deus, ele não tem que se preocupar, que o próprio Espírito Santo vai fazer a obra que tem que ser feita. Então tem cara que não quer ouvir a palavra de Deus. Aí o próprio Jesus se revela. Jesus pode se revelar para alguém, porque Jesus é Deus. Não tem limitação. Então se eu chegar lá no momento para convencer o moreno, o Espírito Santo vai levar no coração dele e normal. É assim, pastor. Então ela está falando do meu portal, assim, pro Marco, assim, falou. Eu fui muitos anos na igreja de vocês. Esse aí eu encontrei Ele falou. Só para vocês terem uma ideia. Você não provou da água. Não bebeu da água. Pois é, sabe o que é? A maioria dessas pessoas, eles não gostam de escola dominical, eles não gostam de culto de ensinamento, eles não gostam. Então ele é um oba-oba, então ele não tem estrutura. Eu duvido que você quebra um crente que lê, que estuda, que pensa, eu duvido que você quebra ele. Duvido. Mas o cara não quer saber de nada. Só quer oba-oba. Tem movimento para levantar a mão, ele está no meio. Uma aula dessa não se perde. O professor. Não se perde. Aí daqui a pouco nós estamos tudo em contradição, porque nós tivemos uma aula de alto nível. Mas. Aí à noite o pastor está pregando e digo. Está enchendo a paciência. E aí? Também. Entendeu? O professor perguntou para os alunos o que é o Espírito Santo para você. Aí uma aluna falou assim: o Espírito Santo para mim é uma pomba. Uma pomba? Uma pomba.